aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje vamos falar sobre o elemento químico cálcio. Esse elemento químico que ele é muito importante tanto para o funcionamento do nosso corpo, como também ele está presente em inúmeras instâncias da natureza. Vamos saber como é que acontece seu ciclo, onde é que ele atua e tal. Se você observar o elemento químico cálcio, que tem um símbolo C maiúsculo, A minúsculo, certo? Porque quando eu pego qualquer elemento químico, se ele tiver só uma letra, eu ponho só uma letra maiúscula. Mas se ele tiver duas letras, eu pego a primeira maiúscula e a segunda minúscula. No caso do cálcio, se eu observar a estrutura atômica dele, no seu núcleo ele vai ter 20 prótons. O número de prótons, e o pessoal, que é a identidade, é como se fosse o RG desses elementos químicos, no caso do cálcio, ele vai ter número atômico 20. Então, se eu falar qualquer elemento químico que tem número atômico 20, será o cálcio. E como eu estou falando de um átomo, lembra que os átomos eles têm a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, porque todo átomo ele é eletricamente neutro, certo? Então, o cálcio ele possui 20 prótons e 20 elétrons. A massa dele tem o número 40, porque a massa nada mais é do que o somatório do número de prótons, que é o Z, que é o número atômico, e o número de nêutrons. Tanto os prótons como os nêutrons, eles são partículas nucleônicas. O que são partículas nucleônicas? São aquelas que se encontram no núcleo dos átomos. Então nós observamos que eles têm 20 prótons e tem 20 nêutrons, certo? Isso no núcleo. E na eletrosfera vão orbitar os elétrons. Na tabela periódica, eu divido elas, vocês sabem, né? Tem as linhas, são 7 linhas, e tem as colunas, certo? No caso específico do cálcio, ele vai estar na linha de número 4. Então, eu chamo de quarto período. Então, onde é que está? Qual é o período? Qual é a linha em que está o cálcio? Então, é quarto período ou linha 4. Que corresponde ao número de camadas eletrônicas. Nós temos basicamente na tabela periódica 7 camadas eletrônicas, que são 7 linhas. E as colunas, certo? Você vai ter, no caso do cálcio, vai estar no grupo 2 ou família 2A. Essa família 2A recebe um nome específico, tá? Que é a família dos metais alcalino-terrosos. É no qual o cálcio pertence. E onde é que ele está localizado? Em inúmeros seres vivos no nosso planeta. Por exemplo, na concha dos moluscos, nos equinodermos, para formar o esqueleto deles, nos crustáceos. Lembra que os crustáceos eles possuem um exoesqueleto de quitina. A quitina é um carboidrato, um hidrato de carbono, mas nesse caso específico ele tem função estrutural. Então, além da quitina, vamos ter também, na formação dos crustáceos, a presença de cálcio. Também os corais vão ter cálcio em sua constituição e os nossos ossos possuem uma grande quantidade de cálcio. Para ficar bem tranquila a situação, tá, pessoal? Vocês têm que entender a ação de dois hormônios, tá? Você tem os paratormônios e tem as calcitoninas. Os paratormônios são fabricados nas paratireoides e a calcitonina na tireoide. Esse PTH, que é o paratormônio, o que ele faz? Ele vai pegar o cálcio dos ossos e levar para o sangue. Se você tiver com carência de cálcio no seu sangue, esse paratormônio vai pegar dos seus ossos e levar para o sangue. Por quê? Porque no seu sangue você precisa de cálcio para fazer contração muscular, participar do processo de coagulação sanguínea, entendeu? Então é necessário que essa homeostasia, que é o equilíbrio dinâmico entre os meios corporais, ele aconteça. E a calcitonina faz um trabalho contrário, tá? Ela vai evitar que os seus ossos percam cálcio para o sangue, porque muitas vezes esse cálcio ele vai saindo dos ossos e quando ele acontece em uma quantidade muito forte, pode gerar o quê? Osteoporose, que são aqueles poros que vão se formando nos ossos, deixando eles frágeis, quebradiços e afins. Como já falei do sangue, né? Você vai ter o processo de coagulação e nos músculos é que é a contração, certo? Eu falei contração no sangue, não. Contração é nos músculos, tá? Através da actina, da miosina, certo? Que elas vão fazer esse deslizamento e vão fazer com que o músculo, tá? Ele contraia. Não tem tanto músculo não, tá? Mas vamos tentando, né? Vamos na academia. Então vamos lá. Onde é que esse cálcio ele surge para ele chegar no nosso corpo? Então, o primeiro ponto, tá? Vocês sabem que existe um tipo de rocha chamadas de rochas calcárias. Essas rochas calcárias, elas vão sofrendo a ação das chuvas, dos ventos,
Esse processo de desgaste dessas rochas calcárias a gente chama de intemperismo. Então essas rochas calcárias vão sofrer nesse desgaste e através das chuvas, certo? Que vai sendo levado por um processo chamado lixiviação. Então ele vai levando esse cálcio para os rios, para os oceanos e também pelas plantas, certo? Então as plantas, elas são os seres produtores, estão no primeiro nível trófico. Então elas absorvem esse cálcio, certo? E através dela vai sendo passado na cadeia alimentar. Então os herbívoros que se alimentam das plantas vão receber cálcio. E os seres humanos e os demais animais? Ah, os seres humanos são animais? Claro que são, porque eles fazem parte do reino Animalia. Lembra que são 5 reinos? Você tem o reino Animalia, Plant, Fungi, Protista e Monera. Nós estamos no reino Animalia, entendeu? Então sim, nós somos animais. Só que nós somos animais racionais. É bom dizer isso, porque às vezes eu falo para o aluno: ah, nós que somos animais. Não, eu não sou animal não. Claro que você é. Você está em qual reino? Se você não é um animal, você é o quê? Você é um fungo, é um protozoário, é uma alga, entendeu? Então sim, os seres humanos fazem parte do reino Animalia. Então eles são sim animais. Então, no caso nosso, nós podemos atuar tanto como consumidores primários, nos alimentando diretamente da planta, ou como consumidores secundários, talvez terciários e afins, quando nós nos alimentamos dos herbívoros e dos demais seres que fazem parte dessa cadeia alimentar. Então sim, nós adquirimos esse cálcio e ele vai para o nosso corpo, certo? Aí vai todo o processo de digestão, viu, pessoal? Passa pela boca, pela faringe, aí vai pro esôfago, estômago, aí intestino delgado, intestino grosso. No intestino grosso, você vai ter a absorção de quê? De água e sais minerais. E é aí que você vai ter a absorção do cálcio, certo? Aí quando nós, os demais animais e as plantas morrem, vão entrando em decomposição, você vai ter a ação de fungos e bactérias saprófitas, que são aqueles que se alimentam de matéria morta. Então eles vão pegar esses componentes e vão se alimentar e vão acabar fazendo com que esse cálcio ele seja depositado. Ou seja, o que era matéria orgânica vai virar matéria inorgânica. Então, nessa decomposição, certo? Em curto prazo, nós vamos ter um ciclo que ele é ecológico. Agora, em longo prazo, lembra que esse cálcio é levado para os rios e tudo mais? Eles vão se sedimentando e depois de muito tempo, vão se formando novas rochas calcárias. Quando elas são expostas, vamos começar a continuar aquele ciclo, certo? Que é um ciclo geológico. Então, novamente, vai ter o desgaste dessas rochas, levadas pela chuva, pela lixiviação. As plantas absorvem, nós nos alimentamos das plantas, nós acabamos falecendo. Os fungos e bactérias saprófitas decompõem a matéria orgânica, esse cálcio volta para o solo novamente. E assim, no caso nosso, é um ciclo ecológico. Mas quando nascem novas rochas calcárias para começar esse ciclo, já é um ciclo geológico, tá certo? Então, mais um ponto que eu havia esquecido de falar com vocês é que o cálcio, diferente do nitrogênio, ele não está disponível na forma gasosa. Então, só é possível obtê-lo através de elementos sólidos, como no caso das rochas calcárias. E, além disso, ele tem uma função econômica muito forte, apesar de também ter alguns danos ambientais. Por qual motivo? O cálcio ele é utilizado na agricultura no processo de calagem. Por exemplo, existe um bioma aqui no Brasil chamado Cerrado. Hoje em dia é um bioma muito rico, só que o solo dele é muito ácido, então o pH é muito baixo, certo? Para corrigir esse pH, o que os agricultores, os produtores rurais, eles fazem? Eles fazem um processo de calagem naquele solo para regular o pH e assim aquele solo ser favorável à agricultura. Qual é o problema? Quando chegam as chuvas, esse excesso de cálcio e dos demais nutrientes vão para os rios. Chegando lá, esse excesso de nutrientes vão causar um problema ecológico chamado eutrofização das águas. Então vai ficar coberto de algas, certo? Impedindo que essa luminosidade vá para debaixo desses corpos hídricos e que esses demais organismos que são autotróficos possam fazer o processo de fotossíntese. Dessa forma, os peixes vão morrendo, as bactérias aeróbicas que tinham lá vão consumir o resto de oxigênio, e depois vem as bactérias anaeróbicas e fica aquele cheiro de podre, e também aquele rio ele praticamente morre, porque diminui a vitalidade, e sem oxigênio os peixes não têm como sobreviver, os peixes morrem, assim vai. Então, tem essa dicotomia, né, entre os ganhos econômicos e também
o ganho ambiental. Espero que tenha solucionado a dúvida de vocês. Já tenho 2 vídeos aqui sobre esses ciclos biogeoquímicos relacionando muito com a fisiologia humana. Já falei um pouco sobre o ciclo do nitrogênio em um dos primeiros vídeos, ciclo do fósforo e agora ciclo do cálcio. E eu vou dar continuidade para a gente fechar uma playlistzinha sobre ciclos biogeoquímicos aplicado à química, à fisiologia humana e tal. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau!